Olá, primeira série do ensino médio do Colégio Batista, tá certo? Disciplina Álgebra, professora Graziela Amorim. Ainda falando sobre o capítulo 3, relação binária e função, vou resolver algumas questões, tirando dúvidas solicitadas por alguns alunos, tá certo? Então, bora lá. Olha só, antes de começar resolvendo as questões lá das atividades propostas do capítulo 3, eu quero falar um pouco aqui sobre intervalos reais, tá certo? Intervalos reais nós já vimos no capítulo 2 de álgebra, lá na página 24 do seu livro, você pode estar vendo esse conceito, tá ok? Resolvendo algumas atividades também. Então, eu já falei, mas alguns alunos chegaram por agora e tiveram dúvidas sobre o que é o intervalo, tá? Então, eu só vou fazer uma breve revisão aqui sobre o intervalo. Olha só, de modo geral, se A, B e C são números reais, tá? Representados na reta real, tem-se, se A é menor do que B, ó, a menor, parte menor tá para A, então A menor do que B, quer dizer que se você comparar com a reta numérica, quer dizer que A é menor, então A vem quem? Primeiro do que B, tá? Então A fica à esquerda de quem? De B, tá? Agora aqui ele diz o seguinte, ó, se A, ó, a parte maior, se for maior do que B, se o valor de A for maior do que B, nós estamos considerando que A, B, C são números o que? Reais. Então, se A é maior do que B, isso significa que A fica o quê? À direita de B, ó. Então, A é maior, então fica à direita, ou seja, quem vai ser menor aqui nesse caso vai ser B, tá? Outro conceito, ele diz o seguinte, ó. Se C for menor do que B e maior do que A, então ele fica entre A e quem? Entre A e B. Então, C fica à direita de A e à esquerda de B, que é o que mostra aqui nessa reta, tá certo? O que eu quero demonstrar com isso aqui? Que quando a gente for falar de intervalos, é muito importante levar em consideração a reta numérica, tá certo? Ou seja, quando eu falo de intervalos, ó galera, esse primeiro número que vier aqui nessa minha reta, no meu intervalo, esse número sempre vai ser o menor, tá certo? E assim sucessivamente. Olha aqui na reta numérica. Na reta numérica nós temos 0. Para a direita nós temos números o quê? Positivos. Para a esquerda nós temos números negativos, tá certo? Então, isso aqui é representado como se fosse a reta numérica, tá ok? Então, prosseguindo aqui. Ainda sobre o capítulo 2, tá certo? Sobre intervalos na página 24. Olha só, eu tenho, isso aqui eu já estudei lá no capítulo 1, representação, tá certo? Em forma de propriedade, e agora no capítulo 2 a gente vem representar em forma de intervalos. Olha só, nesse caso aqui, quando você usa colchete, ó, tá vendo esse colchete aqui? Ele tá aberto, esse também tá o quê? Tá aberto, tá? Quando eu uso colchete aberto, significa 3 e 8, né? 3,8 não, tá, gente? Não é número decimal, não. Isso quer dizer que eu quero os números que estejam entre 3 e 8. Ó, isso aqui pode ser representado também em forma de propriedade. O que ele diz, ó? X pertence a R tal que, lembra do tal que lá do conjunto? Desde que X esteja entre 3 e quem, gente, ó? Seja maior, tá? Desde que X seja maior do que 3 e seja menor do que quem? Do que 8, tá? Nesse caso aqui, vale ressaltar, que eu sempre falo para vocês, que aqui ele diz que o intervalo é aberto. Se o intervalo é aberto, quando você vai para a reta representá-los, ó, essa bolinha aqui, ó, ela tem que ser aberta, tá? Nesse caso, o colchete está aberto para quem, gente? Para 3 e aberto para quem? Para 8, ó.
Então, essa bolinha aqui, ó, ela tem que estar aberta, porque ele quer que você represente o intervalo entre 3 e 8, tá claro? Uma coisa também que eu quero chamar a atenção, se esse colchete está para fora, quer dizer que ele está aberto. Se ele está aberto, eu vou representar na reta esses números, ele na forma o quê? Aberta. E aqui também, ó, não tem um sinal de igual, tá certo? Só tem um sinal de menor que, maior que ou menor que em relação ao x, tá? Vou mostrar depois a diferença quando vier fechado. Mas aqui o intervalo está aberto. O que intervalo aberto significa? Ele significa o seguinte, ó, gente, representa nessa minha reta, eu só quero valores que estejam entre 3 e 8, tá bom? Tem algum sinal de igual aqui? Não. Então, quais são os números que podem estar aqui dentro, tá? Que estejam entre 3 e 8? 4, 5, 6 e 7, tá certo? Ou seja, maior do que 3, x maior do que 3 e menor do que 8. Gente, o 3 e o 8, ó, eles não entraram. Sabe por que eles não entraram? Porque o intervalo tá aberto, ó. Ó a bolinha aberta. Olha o colchete aberto, tá? Então, isso quer dizer que quando o intervalo aqui, ele é aberto, os valores aqui, que é o limite, eu posso dizer, da minha reta, eles não são contabilizados aqui nos números que eu desejo obter, tá certo? Então, se é aberto, eu só quero saber os números que estão entre 3 e quem? E 8. Quem são os números que estão entre 3 e 8? 4, 5, 6 e 7, tá bom? O 3 e o 8 não entra porque tá aberto para ele, tá certo? Então, não entra o número 3, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Olha, agora eu já vou falar de intervalo, ó. Aqui, ó, o colchete, se vocês puderem visualizar, está fechado, ó. Fechou para 3. Só que ainda está aberto para quem, gente, ó? Está aberto para 8. Isso não é 3,8, não, é 3 e 8, tá bom? São os números do intervalo. Então, eu quero saber quais são os valores que estão entre 3 e 8. Mas agora, gente, diferentemente do exemplo anterior, ele agora vem com aqui, ó, maior igual. Esse maior igual quer dizer que quem vai ser contado agora no meu intervalo? O 3, tá bom? Então, todas as vezes que tiver esse igual aqui, junto do maior que ou menor que, isso quer dizer que aquele número passa a ser contado no seu intervalo. É a partir daquele número e não entre o número. Então, aqui, ó, o que ele quer dizer? X pertence a R tal que x seja maior ou igual a 3, bolinha fechada. Olha a bolinha fechada. A bolinha tá fechada. Por quê? Porque você agora vem com igual, tá bom? Esse igual aqui, ele está vinculado com essa bola fechada. Tá vendo aqui no anterior que o aberto não tem o igual? Ó, aberto e aberto. Bolinha aberta não tem o igual. Agora, o sinal de igual está vinculado com esse sinal ou com essa bolinha fechada. Então, ó, fechou o colchete para 3, tá certo? Ele está aberto para 8. Então, x menor, ó, que quem? Que 8. Galera, 8 vai entrar na minha conta aqui? Não. Pode entrar até 7,999. Mas o 8 não vai entrar, beleza? Por quê? Porque a bolinha, ó, está aberta para ele. Isso quer dizer que ele não é contado no meu intervalo, beleza? Então, fala para mim quem seriam os números, intervalo, tá bom? Que estariam aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá bom? Que seja maior ou igual a 3 e menor que 8. Opa, maior ou igual a 3, o 3 entra. Então, vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. O 8 entra? Não. Por quê? Porque a bolinha aberta, ele só quer menor, não quer menor igual, tá bom? Esse igual aqui, ele faz toda a diferença. Ele faz essa bola fechar e faz com que o número
seja contado no seu intervalo, tá? A igualdade, sem a igualdade, não. Você conta aqui, ó, se vai até 8, você conta até 7,9. 8 já não entra aí, tá claro? Prosseguindo. Mais um exemplo aqui. Opa, aqui, ó, aqui é o exemplo de aberto, ó. Aberto, tá? Não tem sinal de igualdade, aberto e aberto. Só são entre 3 e 8, 4, 5, 6 e 7. Aqui não, ó, o intervalo agora é o que, gente? Eu posso chamar de quê? Fechado para os dois extremos, tá? Fechado para 3 e fechado para 8. Então, bora lá, representando aqui na reta numérica, 3, ó, bolinha fechada e 8, bolinha fechada, tá certo? Nesse caso, ó o sinal de igualdade, gente, aparecendo, ó o sinal de igualdade. Quando esse sinal de igualdade aparecer, quer dizer que eu associo com a bolinha o quê? Fechada. Se eu associo, eu vou contar os meus limites aqui, ó. Os meus extremos, eles são contados no meu intervalo. Então, quem são os números que estão entre 3 e 8? Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8? Olha o 3, 4, 5, 6, 7. Olha o 8 aqui, tá? Então, nesse caso, o 8, ó, contamos o 3 e contamos o 8. Por quê, professora? Por conta desse sinal aqui de igualdade e porque aqui também o intervalo foi fechado. Quer dizer que vai ser de 3 até 8, tá? Então, recapitulando, ó, intervalo aberto, tá? Colchete, ó, aberto para os dois, quer dizer que eu quero entre 3 e 8. 3 e 8 não entra no meu intervalo. Vai entrar o 4, 5, 6, 7, porque é maior que 3 e menor que 8, tá? Aqui, ó, fechado para 3, opa, só que é aberto para quem? Para 8. Isso é meu intervalo, isso quer dizer que eu quero os valores que estejam entre 3 e sejam menor que 8. 3 entrou na minha conta. Aqui não, aqui já fechei, ó, colchete fechado, colchete fechado. Isso quer dizer que, ó, representado pelo sinal de quê? De igualdade. Todas as vezes que tiver esse sinal de igualdade vinculado a maior que ou menor que, lembre-se que aquele número ali, ele vai ser contado. Você precisa contar com ele naquele intervalo. Então, nesse intervalo aqui, quais são os números que eu posso dizer que fazem parte aqui desse intervalo, dessa propriedade? É 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? O sinal de igualdade aqui permitiu que o 3 e o 8 entrassem, tá certo? Então, só um exemplozinho aqui, né? Nesse intervalo, 2 e 13. Pergunto para vocês, é intervalo aberto ou fechado? Opa, ó a bolinha. A bolinha tá o que, gente? Fechada, tá? Se tá fechada, o colchete, como é que eu represento ele em forma... são 3 maneiras que você tem de representação intervalo, né? Você pode apresentar pela reta, por meio da propriedade e por meio ali daquele representação mesmo de colchete. Então, primeira representação, ó. Olha o colchete, gente, fechado para 2 e fechado para 13, tá bom? Porque a bolinha aqui na reta foi o quê? Fechada. Se a bola é fechada, logo eu penso que o 2 e o 13 podem entrar no meu intervalo. Então, quem seria meu intervalo aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 13, tá? Como é que eu poderia representar assim? X pertence a R, tal que, tá bom? X é maior ou igual a 2, ó, porque ele quer esse intervalo aqui. Então, tem que ser maiores que quem? Maiores que 2 e menor que quem? Menor que 13. Então, ele quer valor de x, desde que os valores de x sejam maiores iguais a 2, o 2 entra. E menor igual a 13. Olha o sinal de igualdade. Sinal de igualdade vindo quer dizer que o intervalo ele é fechado. Beleza? Mais um exemplozinho aqui só para a gente consolidar esse conceito antes de responder as questões sugeridas por uma aluna, tá? Nesse caso aqui, ó, 2 e 13, eu também quero o mesmo intervalo, só que, ó, gente, a bolinha aqui tá o quê? Aberta.
Se a bola está aberta, quer dizer que eu vou representar ele como, ó, colchete, o extremo não pertence ao intervalo. Então, esse 2 aqui não pertence, ó, bolinha aberta, colchete aberto para ele, tá? E, nesse caso aqui, é o 13. O 13, ó, colchete fechado para ele, porque bolinha fechada, o extremo pertence ao intervalo. Então, quais são os números que estão aqui? O 2 entra? Não, o 2 aqui entra, mas aqui não entra. Então, quais são os números lá? Vai ser 3, 4, 5 até o 13, tá certo? Aqui também, ó, eu posso representar x pertence a R desde que x seja maior. Ó, gente, aqui não tem um sinal de igualdade. Por quê? Porque a bolinha tá o quê? Aberta, tá? Então, essa bolinha aberta aqui significa que o 2 não vai entrar. Só entrarão nesse intervalo os números maiores que 2, tá? Agora, ó a igualdade aqui. A igualdade, porque a bolinha aqui o quê? Fechada, tá bom? Quer dizer que o 13 foi sortudo. Ele pode entrar nesse intervalo, ele foi escolhido. Agora, o 2 não foi escolhido. Só foram escolhidos, ó, x maior, tá bom? Quem tem dificuldade de ver, a abertura maior. Maior, tá bom? Que 2 e menor, ó, o menor. Menor igual a 13. Beleza? Espero ter compreendido um pouco sobre intervalos. Qualquer coisa, só me chamar lá. Agora, nós vamos seguir para uma parte aqui do intervalo que fala sobre o infinito, tende ao infinito, tá bom? Todo mundo sabe que esse símbolo aqui, ó, ele tende o quê? Tende ao infinito, tá? É o infinito, símbolo do infinito. Só que agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Nós sabemos que para a direita, tá bom? Os números na reta numérica, eles são positivos, tá bom? E para a esquerda, na reta numérica, ó, negativo. Presta atenção. Vamos supor que o A aqui fosse qualquer valor real, tá bom? Pode ser qualquer valor aí que vier na sua cabeça. 2, 3, menos 3, enfim, qualquer valor real. Olha, a bolinha aqui significa que o quê? Ele quer esse intervalo aqui. Ele quer meu intervalo para onde? Para minha, o quê? Para minha direita, tá bom? Só que indo para a direita, tá certo? Indo para a direita, indo para o infinito na direita, você vai atingir os números positivos ou negativos? Positivos. Olha aqui, ó, na sua reta, tá bom? Indo para a direita são números o quê? Valores positivos. Só que aqui, ó, olha como é que ele lê. Ele quer que seja, ó, bolinha aberta, que seja aberta para quem? Aberta para A, tá bom? Ó, aberta para A. Só que, ó, ele não tem fim. Essa reta aqui, ó, ela pode prolongar, ó. Essa seta significa que a reta, ela pode prolongar para o infinito. Só que ela vai prolongar para o infinito, para o lado positivo ou para o lado negativo. Se ela tá indo para a direita, para o lado positivo. Se é positivo, você quer dizer que vai ser aberto para A, porque a bolinha está aberta, tá bom? Mais, ó, mais infinito e aberto. Gente, o infinito sempre vai receber essa parte aqui, ó, do infinito sempre será aberta, tá? Então, essa parte do infinito sempre será aberta. Por quê? Eu sempre falo para os alunos brincando, ninguém pode conter o infinito, ninguém abraça o infinito, ninguém fecha o infinito. Então, para qualquer infinito, seja para o lado positivo ou negativo, sempre será aberta, tá bom? Então, ó, vou ler aqui para vocês. Ele quer valores nesse intervalo aqui, ó, a partir de A, tá bom? Só que para o infinito, ó, é como se essa reta aqui viesse para cá, ó, você pudesse prolongar essa reta. Prolongando essa reta, você pode dizer, ó, x pertence a R, tal que eu quero valores de x maiores que quem? Que A. Estão percebendo que aqui não veio um sinal de igualdade? Por quê? Porque a bolinha aqui, ó, ela é aberta, tá bom? Então, x maior do que A. Então, aberto para A, bolinha aberta. Se é para minha direita, os valores são positivos. Então, ó, é essa representação do infinito positivo. O sinal mais e infinito, tá? Agora, nós vamos pro mesmo A. O mesmo A aberto, ó, gente, tá bom?
Só que agora ele quer valores para cá, ó. Vou até colocar uma setinha aqui. Eles querem A e tende para a sua o quê? Esquerda. Para cá os valores que estão aqui, que está em vermelho. Lembra que são a reta, ela vai seguir. São valores negativos ou positivos? Epa, negativo, tá bom? Lembra que na reta numérica, para a sua esquerda, você tende a ter valores positivos, tá bom? Então, mesmo se aqui fosse um 2, não tem problema, ele tende a seguir a valores negativos. Então, nesse caso aqui, se ele tende a seguir a valores negativos para cá, ó, para cá, isso quer dizer que ele tende ao infinito. Ó, gente, infinito sempre aberto, tá? Por favor. Ele sempre tende ao infinito, só que com valores o quê? Negativo. E ele vai ser aberto para quem? Ó, aberto para A, porque aqui está aberto, ok? Eu posso representar também x pertence a R, tal que agora eu não quero mais valores maiores do que A. Eu quero menores do que A. É só você olhar aqui na reta numérica. Se você for para a sua esquerda, você sempre vai obter valores o quê? Menores ali do que seu valor de referência, tá? Aqui é a mesma sequência, só que agora aqui, ó, eu fechei a bola, tá bom? Se eu quero para cá, o valor é o quê, ó? Positivo. Só que aqui, ó, fechei para A, independente, infinito sempre será aberto, e aqui positivo, tá? Porque ele segue para o infinito, para números, tende a seguir números positivos. Então, x, na verdade, aqui teria x maior ou igual, ó, tá? X maior ou igual a A, porque a bolinha aqui está o quê? Está fechada, tá claro? Então, bora lá. Seguindo aqui, notação também. Aqui, ó, tende a valores o quê? Negativo. Vou até colocar uma seta aqui, ó. Tende valores negativos, tá fechado para A. Se tá fechado para A, ó, o A entra. Aqui tem que vir um sinal de, ó, igualdade, tá certo? Então, ó, números negativos, fechou para A e x tem que ser menor igual a A. Aqui x maior igual a A, beleza? E aqui é quando você tem todos os números, ó, da reta. Então, você tende pro negativo e para números positivos. Isso quer dizer que você abrange a todos os números o quê? Reais. Beleza? Espero que tenham entendido até aí, tá? Sobre só uma partezinha mesmo, sobre intervalos, que eu gostaria de falar antes de prosseguir para pro próximo assunto, tá? Então, na verdade, próxima resolução do capítulo 3. Então, vamos seguir aqui. Olha só, pediram para eu responder essa questão aqui. Então, bora lá. Aqui você pode encontrar no capítulo 3, álgebra, página 48, atividades propostas, tá? A representação gráfica a seguir é do produto cartesiano, ó. Produto cartesiano, ó. A vezes B. Ele quer que você determine o conjunto A e o conjunto B. Lembra lá que eu dei uma aula falando, quem não lembra, recapitula, que um produto cartesiano, quem faz parte do primeiro termo são os valores de quem? X, lembra? E aqui seria quem? Os valores de quem? De Y. Então, se ele quer determinar os valores do conjunto A e o conjunto B, quem vem primeiro aqui, ó? Lembra que o primeiro, tá bom? Vai ser A. E o segundo aqui, gente, o segundo vai ser quem? B. Que nesse caso vai ser os valores de Y, tá? Então, bora lá, bora seguir. Olha só, se A vem primeiro aqui e eu falo que A está relacionado com X, vamos lá. Onde as minhas retas tocam aqui em X? Olha X aqui, ó. Vou até passar aqui, ó. Olha X. Fala pra mim os valores aí, ó. Bora lá. Menos 2, menos 1, tá? 1 e quem? E 2. Nesse caso aqui, ó, o zero não tá entrando porque ele foi bem pontual.
Onde foi que essa minha reta tocou no meu eixo quem? Eixo X. Então, ó, quem é o conjunto A, gente? Menos 2, ó, os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 1 e 2, tá bom? Por quê? Porque A significa que ele me diz na questão. Se A vem primeiro, quer dizer que A está associado com quem? Com X, ó. A está associado com X, primeiro elemento. Então, eu fui lá ver onde esses meus, ó, intervalos, essas minhas retas aqui, elas tocaram, tá bem? Tocou no eixo X em quais lugares? Menos 2, menos 1, 1 e 0. 1 e 2, desculpa. O 0 aqui, ó, tocou? Não. Então, o 0 não faz parte desse meu conjunto, beleza? Agora, nós vamos para o conjunto B. O conjunto B, olha só, B é o segundo elemento, que é quem? Y. Olha aqui, eu vou até marcar, olha no eixo Y, onde é que esses meus intervalos aqui tocam, em quais números? Ele toca onde, gente? Em menos 3 e em quem? Em 3. Só que, ó, eles tocam em menos 3 fechado, tá? Se é fechado, lembra lá do intervalo? Ó, colchete fechado para quem? Para menos 3, tá? E qual o limite aqui? Ele toca em 3, só que 3, ó, é o intervalo que, gente, aberto. Então, eu fui lá e abri aqui, ó, tá certo? O meu intervalo. Então, ele vai, já que ele, só recapitulando aqui, ó, aqui é o valor de quem? De Y. Então, B está associado, nesse caso, a Y, porque ele falou que é A vezes B. Então, primeiro, segundo, ó, Y. Então, ele vai, se é Y, você só olha aqui nesse eixo, ó, ele toca em menos 3, fechado, e 3 aberto. Beleza? Então, isso é um pouco da resposta lá de intervalos. Prosseguindo, questão 10 agora. Página 48, atividades propostas. Bora lá. Aqui, ele diz assim, ó. Dadas as funções definitivas, respectivamente, por f de x, 3x menos 1 é igual a 2x e g de x é igual a 1 mais x sobre x. Determine o valor numérico. Gente, se eu quero determinar o valor numérico, isso quer dizer que esse valor de x aqui, ó, para cada função, ele vai ser substituído por quem? Por um número. E quais são esses números, professora? Aqui, ó, ele dá a sequência que ele quer que você substitua. Ele fala o seguinte, ó, primeiro aqui, f de 3. O que você vai fazer? Você olha aqui, se é f, quer dizer que é a função f de x. Então, bora lá. Quer dizer que f de 3, ó, no lugar, rapidinho aqui, quer dizer que no lugar aqui desse x, você vai colocar quem? Um 3, tá? Ou seja, no lugar desse x aqui, ó, você vai substituir por quem? Por 3, tá? O próximo, f de 5, quer dizer que no lugar desse x, você vai colocar um 5, tá? Então, nós vamos fazer detalhadamente aqui. Bora lá. Primeiro, ó, f de 3, f de 3. Ops, deixa eu só voltar aqui, tá? F de 3, então bora lá. Marca texto, pronto, bora lá. F de 3, ó, olha meu F de 3 aqui. Nesse caso aqui, F de 3 é esse F de 3, tá bom? Nós vamos seguir essa equação, ó. Mais, um mais aqui, vezes aqui. Só que nós vamos substituir agora. F de 3. Se aqui é F de x, quer dizer que x agora vai valer quanto? 3. Então, bora lá. 3, coloquei 3 aqui. No lugar do x, gente, ó, 3, porque ele tá valendo 3. O menos 1, ó, menos 1. 2 vezes quanto? Vezes 3, porque eu tô substituindo por quem, gente? Tô substituindo por 3 agora, tá? O mais é dessa aqui, ó, tá bom? Daqui a própria equaçãozinha que ele montou aqui com as funções. Agora, nós vamos substituir, ó,
f de 5. Ó, galera, então isso quer dizer que agora o x não vai valer mais 3. O x aqui vai valer quanto? 5, tá? Porque eu tô falando de f, então f é essa função, x agora vai valer 5. Isso quer dizer que f de 5, que no lugar do x, nós vamos substituir por quem, meu povo? Pelo 5, tá? Então, vamos lá, seguindo agora. Quer dizer que aqui, ó, 3 vezes quem agora? Vezes 5 menos 1, tá? Sobre 2 vezes quem? Vezes 5. Então, eu coloquei aqui. Agora, vem, ó, sinal de vezes, sinal de vezes. Eu agora vou para a função de quem? Função de g. Quem é a função de g? Aqui, ó, g de x. Só que esse g de x, quando eu falo que é g2, quer dizer que no lugar do x você põe quem? Você põe o 2, tá claro aí? Então, bora lá. Então, no lugar do x agora, eu ponho 2, ó. Esse x agora, ele vai ser substituído por quem? Se eu falo que é g2, esse x vai ser substituído por quem? Por 2. Então, bora lá, substituindo. Nesse caso aqui, vai ficar 1, é 1 daqui, mais quem? X agora vai valer quanto? 2. 2 sobre quem? Sobre 2, tá? Nesse caso aí, nós vamos agora, já que substituímos, não tem mais x, nós vamos agora fazer a operação matemática simples aí. Bora lá. Primeiro, resolvendo o quê? Multiplicação, 3 vezes 3, ó, deu 9, menos 1, 2 vezes 3, ó, deu 6, tá? Mais, repetiu mais, 3 vezes 5, primeiro multiplicação, 15, menos 1 sobre quem? 2 vezes 5, ó, 10, tá? Vezes, repetir aqui o sinal aqui embaixo, 1 mais 2, 3 sobre 2. Vamos continuar a nossa operação matemática. 9 menos 1, 8 sobre 6, mais 15 menos 1 deu 14 sobre 10, vezes, olha o vezes aqui, repetindo, 3 sobre 2. Aqui eu fiz uma operação de cancelamento, tá bom? Que eu posso simplificar por cancelamento quando tem multiplicação de frações. Eu dividi 2 por 2, que deu 1, ó, e dividi 14 por 2, que deu quanto? 7. Aí, esses mesmos valores aqui, ó, aqui embaixo eu reproduzi 8 sobre 6 mais 7 sobre 10 vezes 3 sobre 1 foi o que restou, tá? Então, 8 sobre 6 mais 20, aí aqui eu multipliquei, tá bom? Multiplicação de fração, gente, pelo amor de Deus, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Tem gente que cruza, não cruza não, só cruza quando aqui for igualdade, cálculo credo. Aqui é multiplicação de fração, então de cima vezes o de cima, 7 vezes 3, 21, 10 vezes 1, 10, tá? Tirei aqui o meu, ó, 8 sobre 6 mais 21 sobre 10. Isso aqui, denominadores diferentes, meu povo, só me resta tirar o quê? MMC. Para quem tem dificuldade aí, vamos fatorar com números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Então, nós vamos fatorar 6 e 10, ó, 6 e 10. Primeiro número primo, divisível por 2 é... Aqui deu 3, 10 por 2 deu 5. Quem é o próximo? 3 por 3 deu 1, o 5 repetiu. Então, ó, 5 por 5 deu 1, tá? Então, fatorei. Aqui eu multiplico, tá? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Então, quem é o MMC de 6 e 10? 30. Para quem tem dificuldade, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? 30 dividido por 6. 5, 5 vezes 8, 40, tá bom? 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 21, 63, tá bom? Aí, aqui você soma, ó, 40 mais 63, 103. Sobre quem? Sobre 30, beleza? Essa aqui é a letra A da questão 10. Agora, nós vamos seguir para a mesma questão, só que a letra B agora. A letra B agora, ele diz que, ó, no lugar do X, vocês vão colocar o que agora? Ó, no lugar do X, vocês vão colocar o menos 1. Gente, presta bastante atenção quando vier
negativo, porque coloca dentro do parênteses por causa do jogo de sinal. Tem muita gente que atrapalha nessa hora aqui. Então, nós vamos fazer com calma essa substituição, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui f de 1, coloquei aqui, tá bom? Ó, meu f de menos 1, aliás, tá aqui. Eu cheguei na minha função x agora, no lugar de x, nós vamos colocar quem? Menos 1, tá bom? Então, bora lá, ó. 3 vezes, tá? 3 vezes x. Quem é x? Eu abri parêntese, gente, coloquei menos 1 para fazer jogo de sinal. E aqui, ó, repetir menos 1 aqui, tá claro? Embaixo, 2 vezes x, então vai ser 2 vezes quem? Menos 1, ó. 2 vezes menos 1, tá? Depois a gente resolve essa operação matemática. Vezes, esse sinal de vezes é esse sinal imenso que eu coloquei aqui. Vezes, agora nós vamos para, ó, g de menos 3, tá bom? O que é g de menos 3 agora, gente? Mesma coisa, quer dizer que x agora, na função, não vai ter valor, vai ter um valor numérico, tá? X vai valer quanto? Menos 3. Isso significa que no lugar de x, vocês vão colocar quem aqui? Menos 3. Tá ok aí? Tranquilo para vocês? Então, bora prosseguir, ó. 1, coloquei 1 aqui, mais, é esse mais daqui, tá? X vai valer quanto, gente? Menos 3, ó. Coloquei entre parênteses, porque ele é negativo e faz jogo de sinal. Esse x aqui embaixo vai valer quanto, ó? Menos 3, tá claro? Mais, é o mais aqui, tá? Minha letra B, coloquei ele aqui. Agora vai ser G7. Ó, que maravilha. Agora G7. Isso quer dizer que... Vou apagar aqui esse menos 3. Quer dizer que x agora, gente, vai valer quanto, ó? Vai valer 7. Então, é só você substituir, ó. 1, mais 7. 7 sobre quem? Sobre 7. Então, substituir aqui, ó, no lugar desse x e desse x, eu coloquei, ó, 7, 7. E repetir a outra parte numérica, tá? Então, continuando aqui, bora lá. Vamos fazer agora as operações matemáticas aí que são básicas. Olha só, lembra que aqui tem que fazer jogo de sinal. Então, primeiro eu resolvo essa parte aqui, porque é multiplicação que eu resolvo. Então, mais com menos, menos 3 vezes 1 é 3. Então, aqui, ó, menos 3, menos 1. Repetir, tá? Aqui, ó, mais com menos, menos, tá? 12 vezes 1 é 12, então, 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes, repetir esse sinal de vezes, 1. Ó, mais, ó, gente, jogo de sinal. Eu gosto muito de fazer isso detalhadamente, para que você não entenda do jogo de sinal, tá? Aqui também eu fiz jogo de sinal. Aqui também, ó, jogo de sinal, porque envolve multiplicação, tá certo? Então, bora lá. Então, ó, 1, coloquei 1 aqui, mais com menos, menos 3. Sobre quem? Sobre o menos 3, só repetir. Mais, que é esse mais daqui, 1 mais 7, 8, 8 sobre 7. Vamos seguir nossa conta, tá bom? Se eu tenho menos 3, se eu tenho menos 1, eu tenho quanto? Menos 4. Dividido por menos 2. Tá claro aí? Então, ó, vezes, tô fazendo com calma, depois a gente resolve aí. Se você tem 1 e tem menos 3, sobra quanto para você? Menos 2 sobre quanto? Sobre menos 3. Coloquei aqui entre parênteses, porque o sinal deu negativo e aqui envolve uma multiplicação. Mas, repetir, ó, o 8 sobre 7. Agora, nós vamos resolver, ó. Menos com menos. Gente, eu posso fazer jogo de sinal na multiplicação e na divisão. Não esqueça, tá bom? O jogo de sinal também é feito na divisão. Então, aqui, ó, menos com menos, vira quem? Vira mais. 4 dividido por 2. Então, menos 4 dividido por menos 2, sobra quem? Sobra 2, tá? Aqui, ó, vezes é o vezes, menos com menos, mais. Posso fazer, tá bom? Na divisão, jogo de sinal.
2/3 mais 8 sobre 7. Coloquei o 1 aqui embaixo para vocês entenderem que eu tenho que primeiro multiplicar a minha fração. E como é que é a multiplicação de fração, gente? De cima vezes o de cima. 2 vezes 2, 4, ó. Coloquei aqui. 1 vezes 3, 3, tá? Coloquei aqui. Mais 8 sobre 7. Fui lá, tirei o MMC. O MMC de quem, ó? Fração com denominadores iguais, MMC na certa. Você já tem que olhar e saber. Que é o MMC de 3 e 7? Fatorei. Deu quanto? Deu 21, tá bom? Dividi 21 por 3. E aí, botei o resultado, multipliquei por 4. E aqui, ó, tá? 28 mais 24 deu 52 sobre 21. Beleza? Então, essa é a resposta. Esse é o valor numérico daqui, ó, tá bom? Dessas funções aqui dadas aqui, tá? Seguindo, questão 11, da página 48 também. Aqui, olha só, lembra que aqui, no lugar do x, a gente foi colocando os valores. Agora, aqui não, gente. Aqui é diferente. Ele fala assim, ó, vou até colocar. Ele fala que f, tá bom? De x é igual a quanto? Igual a 5. Eu tô dizendo que x vale 5? Não. Aqui, por favor, tem que ter essa noção aqui, tá bom? Ele tá dizendo que aqui sim, ó. Vou explicar pra vocês. Aqui sim ele tá dizendo que esse x vale menos 1. E que esse x vale 7. Aqui não. Ele tá falando que a função tem que ser igual a 5. Quem é a função? Ó, gente, olha a função aqui. Substitui ela aqui. Quem é f de x? F de x é isso aqui, ó. Tá? É 9. Vou até colocar aqui, ó, pra reforçar. É 9x menos quem? Menos 1 sobre quem? Sobre 4. Ó, que legal. Igual a quanto? Desenhar meu 5 bonitinho, pra vocês não rirem. Igual a 5. Então, olha isso aqui, gente. Formou uma equação de que aí, ó, tá? Formou uma equação aqui, ó. Uma equação do primeiro grau. Que ela está aqui, ó. Aí, aqui você pode resolver para achar o valor de quem? De x. Ele quer o valor de x, ó. Ele diz na questão, calcule o valor de x, porque ele não deu. Na outra, sim, ele deu os valores de x. Nessa, ele não deu. Ele só falou que queria que essa função fosse igual a 5, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente põe um aqui embaixo, né? Faz o que agora, ó? Agora, vocês podem fazer. Vou até colocar aqui entre parênteses, porque vocês podem fazer o cruz credo, tá bom? 9x vezes 1 deu quanto? 9x. 9x menos 1 vezes 1 deu 9x menos 1. 4 vezes 5, 20, tá bom? Aí, o 1 passou pra cá, ficou 21 por 9, simplificou aqui. E por 3, que deu quem? X é igual a 7 sobre 3. Então, aqui nós achamos o valor de x. Aqui, não. Ele já deu o valor de x que ele queria que você substituísse. E ele queria saber o quê? O valor numérico daquela função. Claro aí? Então, vamos prosseguir. Última questão aí que me pediram, a questão 12, é a função definida pela seguinte lei. Bora lá. É necessário entender isso aqui, ó, gente. Ele quer também aqui o valor numérico, ó. Se ele quer o valor numérico, vocês precisam... não precisa achar o valor de x, já tem o valor de x. Na verdade, você só precisa fazer a leitura de qual dessas funções você vai usar. Nós temos aqui 3 funções. Quais são? X mais 1, tá bom? Menos 2x, e nós temos a função x sobre 4. Só que você não pode usar ela aleatoriamente. Você tem uma condição. Olha o se aqui, tá? Aqui ele diz o seguinte, ó. Você pode usar essa função x mais 1 se
o valor de x que você for usar tem que ser menor que quem? Que 1, tá bom? Então, pode ser igual a 1? Não, tem que ser menor que 1, 0,5, tá? Então, tem que ser menor do que 1. Bora lá. Ela tem outra função. Essa função menos 2x, você pode usar de qualquer jeito? Não, não, não. Só pode usar, olha o igual aí, ó. O 1 e o 10 entra, ó, gente, no intervalo, olha o igual. Então, você só pode usar esse menos 2x se o valor de x que você for substituir estiver entre 1 e 10, tá bom? Ou seja, for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Aí sim você pode usar, tá certo? E por último, você tem essa função x sobre 4. Você só pode usar em qualquer situação? Não. Só se o valor de x que você está considerando for maior que quem, galerinha? Maior do que 10, tá? 10, hein? O 10 vai entrar? Não, porque não tem o igual aí. Tem que ser maior do que 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá bom? Então, bora prosseguir aqui para a letra A. Ele quer que você determine o valor numérico dessa função aqui, ó. F2 quer dizer que aqui, ó, é um valor de x, tá? Menos F100, ó, outro valor de x. Então, antes de sair substituindo aleatoriamente por todas as funções, ó, nós temos quanto aqui? 1, 2, 3 funções. Vamos analisar, deixa eu consertar meu 1 para ficar bonitinho. Nós vamos... Ficou feio, mas pronto. Nós vamos agora estudar e analisar quais são os valores de x que cabem em cada uma aqui separadamente, beleza? Então, bora lá. Nesse caso aqui, ele quer f de 2. Opa, quer dizer que x vale quanto? Vale 2. Se x vale 2, vamos analisar a primeira questão. Será que eu posso usar essa função aqui, x mais 1? Não, eu não posso. Por quê? Eu só posso usar x mais 1 se o valor de x for menor do que 1. 2 é menor do que 1? Não. Então, não posso usar essa primeira. Vamos analisar o segundo caso. Ó, x aqui vale quanto, gente? Ó, x vale 2. Bora lá. Será que eu posso usar essa função menos 2x? Bora lá. Se x vale 2, 2 está entre esse intervalo aqui? Está entre 1 e 10? Está. Então, eu posso pegar essa função aqui, ó, gente, menos 2x, ó, e colocar ela aqui, menos 2x, tá bom? Opa, vou usar essa função. Menos, que é o menos daqui, coloquei aqui, tá certo? F de 100. X aqui vale quanto? Vale 100. Eu sei que essa eu não posso usar, essa eu não posso. Qual é a função que eu vou usar? X sobre 4. Por que x sobre 4, Gal, ó? Por que você vai usar x sobre 4? Porque ele diz que eu posso usar essa função aqui, que eu chamei de terceira função, se o valor de x for maior que quem? Que 10. 100 é maior do que 10? Sim. Se 100 é maior do que 10, eu vou usar essa função. Então, já que eu selecionei as funções que eu vou usar, eu agora vou substituir, tá bom? Menos 2x coloquei, menos x sobre 4. Então, bora lá. Ele diz que x tem que valer quanto? 2, ó. No lugar do x, gente, eu coloquei o 2, tá? Menos é o menos aqui. E o x aqui, já que eu escolhi, tem que valer quanto? 100. 100 sobre 4, tá bom? Então, aqui, ó, mais com menos deu menos. Menos 2 vezes 2 deu menos 4. Tá bom? Menos 100 dividido por 4 deu quanto aqui? Menos 25. Então, menos 4 com menos 25. Resposta, menos 29. Soma de dívidas. Tá claro aí? Beleza? Então, nós vamos para a letra B pra gente finalizar aí a nossa resolução. Tá claro? Então, bora lá. Agora, olha só. Nós vamos estudar também. Ele quer, aqui não é 3,5 não, ou não é 3,5 não, aqui é número decimal, tá? 3,5 e 0,5. Agora, ele quer o seguinte, ó, essa mesma função eu coloquei aqui, só para vocês entenderem.
Então, nós vamos estudar esse valor de x aqui, que ele quer substituir. Vamos ver quais dessas funções a gente pode. Bora lá. 3,5. Opa, não posso usar essa primeira, porque o valor de x tem que ser menor do que 1. Opa, 3,5. 3,5 está entre 1 e 10? Tá. Então, eu vou usar quem, gente? Para atender essa minha primeira condição? Menos 2x, tá bom? Vezes, que é o vezes daqui, ó, ele permanece, 0,5. Quem é 0,5? 0,5, ele é menor que quem? Menor do que 1. Então, se 0,5 é menor do que 1, eu posso usar, então, essa função aqui. Ela atende o meu valor de x, tá bom? Minha condição, x mais 1. Já que eu escolhi minhas duas funções, ó, menos 2x, como é que eu escolhi essas funções, gente? Eu olhei esse valor de x e vi aqui, ó, nos meus intervalos, tá bom? 3,5 está entre 1 e 10, então eu usei essa função menos 2x. 0,5 é menor do que 1, eu usei essa função x mais 1, que foi a primeira. Agora, nós vamos substituir. Menos 2, lembra que aqui tem um sinal de vezes, vezes... x vai valer quanto? 3,5 vezes 3,5 vezes x vale quanto? 0,5 mais 1. Mais com menos, menos, 2 vezes 3,5, 7, então menos 7, né? Vezes 0,5 mais 1,5, mais com menos, menos, 7 vezes 1,5, menos 10,5. Beleza? Então, é isso aí. E a gente vai seguindo, tirando as nossas dúvidas na medida do possível. Espero que tenha compreendido, tá certo? Até mais, galerinha.